Paz, profeta. Seja bem-vinda à nossa live nessa noite. É uma honra ter conosco a sua vida, viu? Amém, meu amor, amém. Eu também fico muito feliz. Glória a Deus. Nos sentimos assim, poderosamente abençoados. Antes mesmo da senhora entrar, eu já estava falando aí, a gente já está com 17 pessoas, eu creio que deve chegar mais, sobre esse conceito de intercessão. Paz, irmã Angela Vargas. Deus abençoe, irmã Claudinha. Glória a Deus. F-Call também entrou. Marci, Deus abençoe, amada. Nós temos gente da Itália aí com a gente, temos gente de São Paulo, Linda. de vários lugares estão entrando aí. Mas uma coisa que eu percebo que as pessoas muitas das vezes não conseguem, pastora, fazer não, É, no conceito do que é intercessão e no conceito do que é oração. Eu tenho falado que a intercessão ela tem um caráter de combate, de colisão, de resistência. Enquanto enquanto a oração de clamor, um teor de súplica, e a palavra intercessão no grego confirma essa fala, né, para gente, esse sentido de bater de frente e de se colocar entre. Por isso que quando eu intercedo, é um Deus. Quando eu oro, é um outro nível que eu estou diante de Deus. E libertadores, profetas, intercessores. E a implicação espiritual dela é muito profunda. Então, isso é um resuminho que eu estou fazendo do conceito de intercessão. Mas agora vamos entrar na nossa live propriamente dita. Eu estou aqui com a profeta Cida Nicolau, intercessora, profeta do Senhor, guerreira de nações, e ninguém melhor do que ela mesma para poder se apresentar para vocês, né? Fala aí, amada. Eu sou Cida Nicolau, né? Sou profeta do Senhor aqui na nação. Nós trabalhamos com intercessão desde o ano 2000, né? Que nós começamos a levantar uma rede de intercessão no Brasil, que é a Reina, Rede de Intercessão Nacional, né? E trabalhamos muito no Brasil ensinando intercessão profética, falando sobre o profético, trabalhamos muito e Deus nos colocou em muitos outros lugares agora, né? Agora, aqui no Brasil, eu represento o Priority, né, que é a intercessão mundial. Então, nós temos uma intercessão violenta com mais de 200 países que oram junto e que tem líderes Aleluia! representantes em todos os países. E eu represento Glória aqui, tenho uma equipe comigo, profeta Malena, que está na Conexão das Torres, e temos mais a uma Deus. porção de gente que está chegando para trabalhar com a gente nessa empreitada. Glória E a aí eu Deus. sou líder também da Intercessão Continental, que nós somos líderes em todos os países da Iberoamérica, nós temos uma rede de redes. Então, é uma rede que tem Aleluia. redes em todos os países. Nós somos conectados em líderes que têm redes, suas redes dentro de cada país, e aí são mais de 30 países, né? E temos Glória a também, Deus. eu trabalho dentro do Conselho de Oração por Las Américas, no Comitê Executivo, e mais algumas coisinhas que Deus tem colocado aí. A gente tem, a gente trabalha, a gente Glória coordena a uma Deus. rede, uma companhia de profeta aqui no Brasil, que tem vários profetas que estão conectados com a gente dentro dessa rede. Esses profetas têm as suas companhias dentro do Brasil e nós nos juntamos só para nós nos alinharmos, né? Então não é uma coisa que eu não comando nada. Nós nos juntamos, somos um grupo de profetas que nos unimos aqui no Brasil, uma companhia de profeta. E também temos uma companhia internacional, né? E hoje eu faço parte do Conselho Mundial de Profetas também.
Então é tudo junto aí Lógico. dentro dessa área de intercessão, intercessão profética, profético e tudo mais. Aleluia. E no decorrer dessa caminhada, profeta Cida, eu não sei se eu chamo de profeta, não sei que eu chamo de pastora. Chame de É, é, Cida. Você sabe o que eu amém. digo? Eu digo, ó, você não vê falar assim, olha, o pedreiro José chegou. Não, o José chegou. Quem? O pedreiro. Então é a Amém. A Cida, a mesma profeta. coisa. Eu sou A função Josi. vem depois. É isso É. aí. Eu sou Josi. Cida, no decorrer dessa sua caminhada intercessória e profética, a construção que você teve, o que você pode hoje olhar para trás e dizer assim, foi fundamental nessa construção desse perfil intercessório e profético que eu tenho hoje? O que o Senhor fez? No que ele foi moldando? No que ele foi ajustando até você chegar nesse nível que você está hoje, intercessoriamente e profeticamente? Bom, é uma entrega, né, Ju? Ainda. É um tempo de entrega. Primeiro, você sente um despertar de Deus naquilo, né? Então você sente o seu espírito sempre quando Deus te chama para alguma coisa, o teu espírito se comove com aquela coisa. Você sente uma afeição, uma coisa diferente por aquela coisa. Aquilo começa a te incomodar e você começa a mais buscar sobre essa coisa, né? E comigo Sim. aconteceu isso com a intercessão. Então eu sempre, desde o começo, desde que eu me converti na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? E eu já era mãe da minha filha mais velha, que é a Fernanda, eu já era casada e já era mãe, então já fazia 4 anos que eu estava casada, né? 6 anos já que eu estava casada quando porque a Fernanda demorou 2 anos para nascer, depois que eu casei, aí a Fernanda já tinha 4 anos, então 6 anos de casada eu tinha quando eu aceitei Jesus. E aí, eu comecei a olhar ali dentro e eu sentia que faltava alguma coisa. O meu espírito chamava por mais alguma coisa. E eu tinha um desejo a mais. E aquilo começou, e eu comecei a me interessar. E eu comecei a buscar. A oração veio em mim uma coisa assim, que não é uma coisa que eu saí buscando orar. Eu tinha vontade de orar e tinha vontade de adorar. Era o que eu queria fazer. E tudo que dizia de oração, eu estava buscando. E quando eu li o livro de Neemias, que falou da construção dos muros, e que Neemias orou e chorou pelo seu povo, aí eu fiquei desesperado, porque eu falei, aí eu tenho que fazer isso aqui também. Então, e Deus foi Aleluia. trabalhando gradativamente, porque à medida que você vai se entregando e que você vai se ativando naquilo, Deus vai te usando. Então, muitas vezes a gente tem a chamada, né? Mas você não dá vazão para que Deus venha trabalhar dentro daquilo. Então, aí começou, esse despertamento foi, e eu tenho um versículo que eu digo sempre, né? Eu falo sempre esse versículo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente para com o Senhor, né? Então os olhos do Senhor buscam as pessoas as quais estão com o seu coração voltado para aquilo, para que ele possa tomar e usar. É isso que acontece. Então, e Aleluia. quando nós nos deixamos, então ele nos aperfeiçoa para aquela obra que ele tem, não é? Então, o Aleluia. negócio é, eu tinha uma líder, né, que ela dizia assim, que nós tínhamos que ser um perfex na mão de Deus, né? O que é um Aleluia. perfex? É aquele paninho de cozinha que você limpa, aquele paninho azul, né, que você Sim. compra no mercado, tem azul e vermelhinho, que você limpa ele, você lava, você usa ele. Ela dizia, você tem que ser um perfex na mão de Deus, maleável, que ele possa usar você aonde ele quiser. Eu também penso assim, sabe? E assim Deus trabalha. Aleluia. Eu estou rindo muito aqui, porque o apóstolo É. Glaucio entrou aqui na live e ele escreveu aí que, ô Cida, cuidado, que eu estava na live com a pastora Josi e eu fui assaltada, falar com ela é perigoso. As, mi- as minhas filhas falaram assim para mim hoje assim, mãe, o que você vai fazer à noite? Eu falei, eu tenho uma live com a Josi. Eu falei, sabe quem que é a Josi que estava fazendo a live com o apóstolo? E o ladrão entrou. Ai, mãe, meu Deus do céu. Ou seja, eu vou ficar conhecida no Brasil, no mundo afora, pela live do assalto.
O mais perigoso é o Senhor. Mas os anjos agiram poderosamente, glória a Deus. Foi a lágrima Amém. do livramento que a igreja se mobilizou no Brasil e internacionalmente, orando, cobrindo o apóstolo, o Foi Senhor todo mundo. moveu. Um pouquinho dessa sua caminhada com o apóstolo Glaucio. A minha caminhada com o apóstolo Glaucio, com a apóstola Marili, porque não é um só, né? É a família. Sim, sim. Você caminha com a família, né? É, A gente está mais perto de um, mais perto do outro, mas é com a família. É uma família abençoada, que eu amo muito. Amo o apóstolo, a apóstola, mulher de Deus, os meninos. Amo aqueles meninos de paixão, né? Eu oro sempre por eles, não deixo de orar, porque eu amo os filhos dele. Agora tem os netinhos, as noras, tudo, né, gente? Maravilhosa. Mas como que foi que nós começamos? O apóstolo Coraiola me chamou várias vezes, eu já estava aqui em São Paulo, eu recebi o convite várias vezes para me ir no voo das Águias de Palmas, né? E eu sim. demorei um pouquinho para ir, até que um dia eu fui e falei, não, eu sempre tinha um trabalho, alguma coisa, porque a gente tinha muita coisa aqui em São Paulo, né? Eu trabalhava na Santa Convocação, um monte de coisa, e às vezes era difícil que a gente estava fazendo bastante coisa naquela época, uma intercessão violenta em São Paulo, antes de sair, né, fazendo o que a gente faz. E aí, um dia eu fui para Palmas, e quando cheguei em Palmas, eu me apaixonei pela visão do voo das águias. Era uma visão Jesus. maravilhosa, né? Que coisa linda. E aí ele orou o Senhor, e o Senhor falou para ele me chamar para mim estar com eles junto com eles no grupo, né? De liderança Sim. do voo das águias. E aí ele me chamou e eu aceitei. E nós começamos a sair no primeiro ano que ele saiu de Palmas. Eu não consegui em alguns lugares. E depois nós fomos, caminhamos juntos dentro da companhia, dentro do Voo das Águias, né? Da conferência Voo das Águias. Foi maravilhoso. Nós começamos e Aleluia. foi aumentando, aumentando. Então ele ia fazer as reuniões com os líderes da cidade e convocava todos para todos trabalharem junto na cidade, né? Cada um na sua posição, e depois eu ia e eu levantava a intercessão, ativava os profetas, ativava a adoração profética, tudo, preparava Aleluia. o campo no mundo espiritual, ele tratava tudo, e depois a gente ia com a companhia e foi maravilhoso, e convidava os líderes, tudo, então foram assim momentos maravilhosos, que nós vimos Aleluia. tanto Deus fazer tanta coisa ali, sabe? E até que nós chegamos a 16 voos, conferência em um Glória. ano. Nós temos 6 Aleluia. conferências em um ano, né? Uau. Então era bastante, e depois aí nós encerramos essa parte, né? Mas a gente sempre está trabalhando junto, e o apóstolo é uma pessoa maravilhosa, eu sei que ele deve estar me vendo aí, mas ele sabe que eu falo mesmo, é uma pessoa de caráter, é um homem de Deus de verdade, é um Aleluia. homem responsável, que ama a sua família, ele é um homem de Deus. Eu sempre, quando Aleluia. eu tenho prazer de ter ele como apóstolo, de estar dentro da rede, de fazer parte Aleluia. dessa família, porque são pessoas de honra, viu? São pessoas de Eu Deus. peguei carona, agora é meu padrinho, entendeu? Eu já tenho Amém. meu pai, padrinho, a gente pode ter, né? Mais também a apóstola, a Marili, falei com ela por telefone. Ah, Cida, E você tocou agora, numa coisa. Josi, e Oi. agora nós estamos com a coalizão de Ministério do Brasil, né? Que eu sei que ele já falou, né? Nós estamos com a coalizão de Ministério do Brasil agora, trabalhando em todo o Brasil agora para discipular a nação, dentro os 5 Sim, sim. ministérios, atuando nas 7 esferas da sociedade, né? Então está sendo assim Aleluia. uma coisa maravilhosa, viu? Muito Aleluia. trabalho. Muito. Cida, você falou uma coisa muito poderosa acerca dessa arregimentação, dessa coordenação como uma gestora intercessória, coordenando toda uma equipe para cobrir um evento. Muitas pessoas que estão aqui nessa live talvez ainda não acessa, ainda não se familiarizou talvez com esse nível de revelação que o universo apostólico anda, entendeu? E eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho como uma líder de intercessão, como é que você desenvolve esse trabalho?
Sim, esse trabalho agora geralmente a gente não faz mais quase esse tipo de trabalho de dar cobertura para eventos, né? Que agora não é que a Sim. gente não faz porque não quer, porque não dá tempo mesmo, porque a gente tem muita coisa para coordenar, né? Mas eu acho assim importantíssimo sempre ter uma cobertura de intercessão. A intercessão, eu falo que a intercessão é o coração de todas as coisas, né? Então, a adoração e a intercessão tem que caminhar junto, tem que estar conectada e em todos os lugares ela tem que estar atuando mesmo de uma maneira bem forte, porque assim a palavra vai vir com poder, Deus vai usar aqueles que vão pregar com poder, vai alcançar as Aleluia. pessoas que estão dentro do ambiente, quer dizer, muda a história, quando tem uma boa intercessão e quando não tem. E o que a gente vai fazer para a gente ter uma boa intercessão? Nós vamos conectar as pessoas que oram, as pessoas que estão alinhadas, porque Deus não está preocupado com milhões de intercessores, Ele está preocupado com uma intercessão boa que funcione. Às vezes não estão preocupados, não, porque precisa ter não sei quantos. Eu já teve eventos de eu ter mais de 1.000 intercessores, mas eram intercessores de verdade. Aqui em São Paulo eu Sim, tive experiências assim sobrenaturais, porque o pessoal do Bola de Neve, né? E mais todas sim. as outras igrejas que me conheciam, porque nós começamos a Santa Convocação aqui em São Paulo. Então nós fazíamos 120 horas de adoração e intercessão ininterrupta, né? Quando Sim. nós começamos a Santa Convocação aqui. Então, eles começaram a acostumar, porque a gente era da intercessão e estava se movendo em intercessão. Então, os Sim. meninos gostavam, porque movia-se o profético, né? Então, todos gostavam e Aleluia. começaram a participar. Então, teve dias a gente ter mais de 1.000 intercessores em um evento. E era Aleluia. maravilhoso isso. Que era uma coisa linda, você vê tanto intercessor num lugar só, né? Então, quase Aleluia. o mesmo número de pessoas que estava assistindo era o número de pessoas que estava intercedendo no lugar. Mas não precisa de ser tudo isso. A intercessão tem que ser uma intercessão bem montada, pessoas que amem o que faz e que verdadeiramente tenham uma concordância. Tem que ter concordância, tem que ter vida no altar, tem que ter concordância, tem que saber o que quer. Não pode ter fofoca no meio, essa coisa de diz que me diz, que de um querer ser melhor do que o outro, porque senão a coisa não Aleluia. funciona, né? E muitas vezes a gente vê muito disso dentro das equipes de intercessão, aquele diz que me diz, que aquele medo, porque um é usado e o outro naquele dia não foi usado, então às vezes tem uma inveja, um ciúmes, uma coisinha que um quer derrubar o outro, e a intercessão fica interrompida, né? Então, para que a intercessão esteja funcionando bem, para que dê uma boa cobertura num evento que nós precisamos de dar, então precisamos estar alinhados, conhecer o que vai ser feito, ver o alcance que vai ter aquilo, né? Aonde que vai alcançar, fazer uma análise do território, ver o que precisa, quais são aonde que estão as coisas, aonde está esse evento, né? Para saber como que é o ambiente, como que é o ambiente espiritual ali, tá? Fazer uma limpeza de si, limpeza do território e pôr para orar. E mais, né? Importante de tudo isso é ouvir o Espírito Santo de Deus. Ouvir o Espírito Santo de Deus Aleluia. é primordial, né? Aleluia. Tem que ir para o conselho de Deus escutar. Nessa jornada, hoje dando essa cobertura internacional, na coordenação dessa Ibero, né, americana de intercessão, diz pra gente algumas experiências que você viveu no profético que mais te marcou, que você assim, cresceu. Nossa, eu achei que é difícil isso, né? Não, nós temos assim. Tem coisa que a gente não pode contar ao vivo, né? Só pode ser assim, no secreto. Conta uma dessas, eu gosto dessa. Digo assim, que tem coisas, eu falo assim, olha, então quando o pessoal, porque todo mundo pensa assim, a intercessão é uma coisa monótona, vai lá para a sala de intercessão e fica, papai abençoa. Não, é emocionante, porque é você fazer aqui e acontecer aqui. E eu digo assim, se você está intercedendo e as coisas não estão acontecendo, pare de interceder porque tem problema. Alguma coisa não está acontecendo no meio do caminho. Então sempre nós vemos as coisas acontecendo nas nossas intercessões, sempre. É uma coisa assim espetacular o que a gente tem de resposta de Deus imediata, que nem às vezes a pessoa fala assim, eu fiz um ato profético, mas olha, um dia nós vamos ver.
quê? Aí 5 anos não aconteceu nada ainda no lugar. Não. O ato profético, se Deus mandou fazer, fez, acabou de fazer, papum. Tem que acontecer. A resposta tem que vir, porque Deus está ouvindo. Então, isso faz a diferença, né? Porque a Bíblia diz: os sinais seguirão aqueles que creem, não é? Então, se você está fazendo, se você está intercedendo por um território, se você está fazendo alguma coisa, você tem que ter fé suficiente para mover as coisas ali dentro, né? A equipe tem que estar consciente, alinhada com Deus para ver as coisas acontecerem. E uma das coisas mais recente que me deixou assim apaixonada, que eu fiquei assim, que assustou todo mundo, não foi só eu, assustou todo mundo. Nós temos, né, na intercessão da Iberoamérica, né, que é a intercessão continental, nós somos 7 líderes, um de cada país. E nós nos juntamos pela internet. Então, nossas reuniões são assim, né? Via Zoom, e a gente faz as nossas reuniões. E temos 2 reuniões presenciais, que a gente se encontra em algum país, onde está tendo um evento que nós precisamos de participar. A gente vai e ali a gente se reúne e resolve as coisas. Às vezes, nossa reunião é de 5 dias, 6 dias, 7 dias. De 8 da manhã às 10 da noite, para botar tudo no papel e acertar tudo, porque depois é só pela internet. E isso já fazem 8 anos que nós estamos. E nós precisávamos de uma data, porque nós começamos essa intercessão para fazer um movimento de adoração continental no dia 12/12 de 2012. Foi para isso que nós nos juntamos, né? Então o Senhor mostrou para um líder, que ele é um salvadorenho, que mora em Nova York, que é um homem de intercessão muito forte. Deus mostrou para ele. Ele chamou José Gonçalves, que hoje é o nosso mentor dentro da intercessão continental, e ele disse: não, eu ajudo, porque o José Gonçalves conhece todo mundo. Então ele é mentor de muitos líderes muito importantes na América, é um homem muito respeitado. Então ele disse: eu vou convocar todo mundo. E aí me indicaram para essa reunião daqui do Brasil. E eu fui para essa reunião e a partir dali começamos um grupo, e aquele grupo diminuiu, porque quando requer investimento financeiro, em vez, você tem que anular a agenda para você cumprir. E você está trabalhando e você não ganha, porque você já viu o intercessor receber oferta? Não recebe oferta. Então, aí tem que pagar para fazer. Então a gente ia e tinha que pagar para fazer. E o povo recuou todo mundo. Nós sobramos 7, um de cada país. E nós continuamos fazendo. Então cada um de nós temos uma função, uma equipe muito bem formada. Por isso que eu digo, não precisa ser um monte. Passa a ser pessoas que conectem bem, que falem a mesma língua. E nós nos juntamos, graças a Deus conseguimos. E estamos em todos os países da Iberoamérica. Hoje nós temos rede de redes. E nós falamos de uma data que fosse uma data comum para todos, para nesse dia nós juntarmos com o objetivo de orar por alguma causa que fosse na América toda. Outubro, 12 de outubro, o mês de outubro é importante na América toda. Então nós marcamos no dia 12 de outubro para a gente fazer um evento mais forte, onde todas as nações estariam junto, um evento de impacto. Dia 12 de outubro, sempre, todo ano, nós temos. Então, do dia 1 ao dia 11, nós fazemos um tempo de oração, palavras e uma preparação do dia 1 ao 11. Cada dia, vários países jejua e ora. Então, nós temos os números certos, jejua e ora por todos os outros, até dia 11. No dia 12, nós nos reunimos todos juntos com um propósito. E isso, né, aqui no Brasil, há 3 anos atrás, nós fomos para o Memorial da América Latina e oramos, porque Fórum de São Paulo, Senhor, socialismo na nossa nação, não, papai, não. Nós não aceitamos isso na nossa nação, nós queremos ter liberdade, nós queremos ter... E depois que você conhece para fora, enquanto você não conhece Cuba, enquanto você não conhece Venezuela, enquanto você está aqui do lado de dentro, é uma coisa. Quando você vê... Filha, é desesperador. Você não vai querer isso para a sua nação nunca. Principalmente nós que amamos, meu Deus, que sofrimento. E eu disse: Senhor, e começamos a orar. E a gente já orava, mas oramos mais acentuado. Fizemos um ato profético no Memorial da América Latina aqui, a nível de Brasil. Deus operou. Aí eu fui para Cuba, Deus me mandou ir para Cuba. O Senhor disse para mim: você tem que ir para Cuba antes das eleições e pedir perdão. Vocês do Brasil, junto com o pessoal de Cuba, foi explicar para eles direitinho, vocês vão pedir perdão pelo que o seu país fez
em todos os países, a influência do seu país em todos os outros países a partir do Fórum de São Paulo. E eu disse, Senhor, é verdade, Senhor, quanto mal nós causamos, nós, porque se o nosso governo pecou, nós pecamos junto, nós somos responsáveis, né? Sim. Então nós fomos, colocamos na brecha, e eu fui para Cuba, fiquei 11 dias em Cuba, e aí fui bati de porta em porta nos líderes, fui conversar líder por líder, explicar tudo, e fizemos um ato profético, nos reunimos, nós e os líderes de Cuba, pedimos perdão junto com a Intercessão Continental, fizeram pela internet. Quando foi? Ano passado, foi o ano passado em outubro, então disseram assim para mim assim, Cida, agora está na hora de você trazer todo o pessoal da América Latina para cá. Você vai trazer o pessoal todo que está envolvido com o Fórum de São Paulo, você vai convidar os profetas, um apóstolo da Colômbia, de Bogotá, me chamou e disse para mim, Cida, você precisa de chamar esse pessoal para cá. Eu falei, amém. Vou chamar. E convidei eles, conversamos na Intercessão Continental, vamos aproveitar do 1 a 12 de outubro, vamos nos preparar, porque todas as nações vão estar em jejum, porque nós jejuamos e oramos durante os 11 dias, as nações jejuando e orando. E aí, quando chega no dia 12 de outubro, nos reunimos em São Paulo e fazemos o ato profético. E nós fizemos isso. Então vieram os profetas de fora, nós fizemos o ato, e de manhã nós fomos lá, fizemos o ato profético no Memorial da América Latina, e à tarde nós nos reunimos pela internet, via Zoom, com todas as nações, para orarmos juntos, a partir do Brasil. Oramos tudo. Terminamos, Josi. Dali, 3 dias explode o Fórum de São Paulo na América toda. Uau! Por aí... Começou a despencar. Pum, 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 pum. Meu Deus do céu. Desesperador. Foi uma coisa assim, olha, que todo mundo ficou desesperado. Meu Deus. Explodiu o bolo, explodiu tudo. E todo aquele pessoal que estava com a gente. Então, eles estavam com a gente naquele período. Então, na mesma hora, o que eu recebi de telefone, você não tem ideia. Um chama, outro chama, outro chama, outro chama. Cida, vamos começar agora. Cida, o que a gente faz agora? Olha só o que está acontecendo, vamos guardar, vamos guardar. Aí era gente do Chile, da Bolívia, da Argentina, de todos os lugares ligando. E aí nós pegamos, a partir daí, nós somos obrigados a formar uma companhia de profeta ibero-americana. Formamos uma companhia, porque os profetas que estavam aqui, continuamos. E hoje nós estamos... dentro de todos esses países, trabalhando mais acentuadamente. Então, dentro de todos esses países que aconteceu, como Bolívia, como todos os outros, nós estamos todos conectados, nós estamos todos trabalhando dentro de cada país, então nós temos dentro dessa rede, nós passamos, eles passam o que está acontecendo, nós ajudamos, passamos informações dentro da palavra que eles precisam, né? Estamos ajudando, mas foi assim uma coisa assim, então, bum, né? Então a resposta imediata. E são assim algumas respostas que a gente olha e fala assim, meu Deus, e agora? Não, é extraordinário. A Nelma Aragon, meu Deus. Deu uma travadinha básica, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Amém? Tá me Tô te ouvindo? ouvindo. Amém. É tão lindo esse movimento profético, esse movimento intercessório, fazendo essa leitura, né, das áreas de ferida do território, do Sim. povo, né? E fazendo esses atos de reconciliação, de pedido de perdão, de oração, de confissão Sim. por arrependimento. É Sim. tão poderoso. A igreja pentecostal, o movimento apostólico conhece mais, mas o movimento neopentecostal não conhece muito. O poder Sim. que a igreja tem. E é a chave que Sim. Jesus falou para Pedro: vou te dar a chave dos Sim. céus.
né? É tão poderoso esse poder na unidade profética, unidade intercessória que a igreja tem de desarticular as tramas do inferno. Aleluia! Sim. É por isso que eu friso em dizer, irmãos, o mundo jaz no maligno. Esse termo jaz significa sob influência, né, do maligno. Uhum. O termo jaz também tem um teor de jazer, é como se tivesse morto por causa da influência do maligno. Mas a palavra diz em Efésios que aqueles que estão em Cristo, nós somos ressuscitados com Ele, não é? Sim, então, sim, nós somos vivos, nós somos a ordem no meio do caos, nós somos a vida no meio da morte. Então, quando a igreja se apropria dessas ferramentas da unidade profética, da unidade intercessória, de entender o poder da identificação por arrependimento, as pessoas não sabem. Eu fico ensinando essas coisas, Cida, num beabá, para muita mulher que não sabe nem interceder pelo marido, entendeu? Verdade. Arrepender pelo marido, para gerar no coração dele um ambiente propício para o Espírito Santo mover, porque é isso que a intercessão faz, a faceta da intercessão é gerar um ambiente propício para Deus enviar seus anjos. Quem prepara isso é a igreja, não é? E que coisa linda! Você falou aí, começou a pipocar fora para tudo quanto é lado. Isso é o poder. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Eu lembrei da Nel Maragon, ela me contando, de um testemunho também dela, de um ato profético que ela fez lá em França. Fez um ato profético na França. Resultado do ato profético: a Catedral de Notre Dame pegou fogo. Dizer que quando ela viu a Catedral de Notre Dame pegando fogo, ela deu tanto glória a Deus, porque ela sabe que foi o ataque à Rainha dos Céus que Deus levou ela e o grupo que estava com ela a fazer. Então, esse poder que a igreja tem de quebrar com as estruturas do inferno e estabelecer o reino do Senhor é muito poderoso. Meu Deus! Eu estava dizendo agora, né? Com tudo isso que nós estamos de coronavírus, né? Meu Deus, esse corona aí, meu Deus. Cadê a igreja, Josi? Cadê a igreja para estender a mão? Eu falo assim, olha, dentro da igreja fica aquele monte de gente tacando a mão na cabeça e derrubando todo mundo. Meu Deus, levanta essa mão, esse dom de cura que tem. Levanta essa mão e começa a profetizar. Manda fogo. A palavra os cientistas não dizem que ele não aguenta a temperatura alta. Então manda fogo. Se nós estivermos incendiados do poder de Deus, eu falo, gente, vamos orar pela nossa nação, vamos decretar. A palavra de Deus diz que onde eu tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria, não é? Que nem a gente está vendo assim, como que a gente vai deixar essas coisas acontecerem? Eu sempre digo assim, teve um dia que tinha um servo de Deus amado, Samuel Dotória, né? Um homem assim de Deus, um profeta do Senhor, que eu amo muito, que eu amei muito esse homem, de Deus mesmo, sabe? Um senhor já de idade. E ele veio um dia em São Paulo, que ele tinha visto os anjos, e os anjos tinham contado para ele sobre tudo que aconteceu nos continentes. E realmente aconteceu, que nós vemos que as torres gêmeas, foi tudo profetizado por ele. Ele viu tudo isso, tudo que acontece, muita coisa. Está tudo escrito lá no livro. Eu vi, é o nome do livro, né? Então, quando ele foi falar do Brasil, quando ele começou a contar o que ele viu do Brasil, eu levantei a mão e eu estava dentro de uma igreja enorme, estava lá atrás. Eu levantei minha mão e falei, aqui não. Aqui não. Aí o irmão que estava do meu lado falou para mim, por que aqui não? Você está contra o profeta? Eu falei, não, eu estou a favor da minha nação. Eu não estou contra o profeta. Falei, sabe por quê? Eu vou orar. Sabe por que vem isso? Por causa do pecado do povo, mas eu vou me colocar na brecha. Eu vou me colocar na brecha. Vou levantar pessoas que entendam que a gente tem que se arrepender, porque a nossa nação não vai ser destruída, não vai. O Senhor vai completar aquilo que ele tem. Então eu creio assim, que nós precisamos de fé. Fé, o que a gente viu hoje, a gente sabe disso. Ainda hoje eu estava lendo sobre isso e vendo como o medo nos fragiliza. E hoje o que você vê? Um monte
gente com medo, 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 fica vendo essa bando de porcaria que passa na televisão e fica morrendo de medo, você entendeu? Então a gente Verdade. tem que, não é que você não tem que se proteger, tem que se proteger sim, é vírus, e vírus pega mesmo. Então vamos botar uma mascarazinha na boca, vamos se cuidar, se puder ficar em casa tanto quanto tempo mais, se puder fica, se tem que sair, vai fazer o que tem que fazer e volta. Só que tem o seguinte, as pessoas estão morrendo de medo, sabe? Então o verdadeiro amor lança fora todo medo, que a gente precisa agora de orar. E uma coisa que a gente precisa de entender é que o inimigo está aproveitando essa situação para destruir o projeto de Deus para a nossa nação. E os crentes não podem ficar calados, Josi. Os crentes têm que se levantar agora. Olha, eu escutei Deus falando comigo no dia 28 agora de março. O Senhor falou comigo assim, olha, você precisa ir rapidamente levantar uma intercessão dos estados no Brasil. Você vai levantar 24/7, mas tem que ser todos os estados. Eu comecei daqui, dali, e ninguém entendia o que eu estava falando. Eu agarrei o telefone e comecei a ligar um por um, estado por estado. Ligando. E no dia 30, eu estava com toda a rede montada já. A rede estava montada e nós estamos com intercessão 24/7 em todos os estados do Brasil, orando Aleluia. 24/7. As intercessões Aleluia. violentas, e ele está entrando líderes de todos os lados. Eles ligam na Bahia, ali na seção, na região ali de Vitória da Conquista, temos 90 pastores. Não são líderes, não é só intercessores, são pastores, são líderes que estão ligando e dizendo, eu tenho uma equipe assim, eu posso entrar? Eu queria também passar para a minha equipe, profeta, por favor, passa, porque a minha equipe vai se pôr também. Nós estamos nas 24 horas junto com vocês, está todo mundo orando. E eu creio assim, a gente tem que se levantar e fazer decreto, porque não é Bolsonaro, não é ninguém, nós não estamos idolatrando pessoa. Nós queremos é que Deus complete o que Ele começou na nossa nação. E os abutres não vão tomar a nossa nação, não vão, de jeito nenhum. A nossa nação é nação de águia, não é de abutre. Ninguém vai despedaçar a nossa nação. Ninguém vai tomar o sangue da nossa nação. Não, a nossa nação vai vencer. O Senhor disse na palavra que nós somos celeiros de missionários, celeiro de provisão. Nós vamos alcançar as nações, nós vamos alcançar as nações. Você sabe, Josi, quando Deus falou para mim, quando Deus me levou para a América, o Senhor falou assim para mim, assim, olha, eu vou dar a América para vocês. Eu vou dar a América. Sabe por quê? E o Senhor falou para mim, invista na América. Por 8 anos eu paguei toda a divulgação da intercessão continental. Eu paguei, do meu ministério. Eu ofertei, sabe, para a divulgação da intercessão continental na América. Sabe por quê? A minha nação. A minha nação está indo para as nações. Está lá a bandeirinha da minha nação. Aonde eu vou, a bandeirinha da minha nação. Porque eu estou levando aquilo que Deus falou que é. Você entendeu? Então nós temos que fazer cumprir a palavra de Deus. É isso que Ele quer. Fazer cumprir a palavra de Deus através de nós. A gente tem aqui gente maravilhosa no Brasil. Líderes maravilhosos. Gente, o apóstolo Coraiola falou uma coisa, às vezes eu falava, e ele falava para mim, Cida, o que nós vamos fazer, né? E aí um dia ele falou para mim, Cida, agora eu entendi, nós estamos 20 anos adiantados, 20 anos na frente das outras nações. Nós temos. Você sabe, esses dias nós tivemos uma reunião com os profetas, 3 profetas da Junta Mundial de Profetas, né, do Conselho Mundial de Profetas. Eles participaram com a gente de uma reunião, os 3 entregaram uma profecia, dizendo que o tempo dos Estados Unidos acabou, agora é a época do Brasil, e que nós precisávamos de nos levantar. A unção está sobre nós. Aí eu recebi tudo aquilo e eu fiquei feliz, tudo, mas eu falei assim, Senhor, será que eles estão falando para agradar? Mas eles eram dos Estados Unidos? Por que eu falar uma coisa dessa para mim, né? Aí eu falei, bom, eu recebo, né? Aí quando foi esses dias, porque eu estou trabalhando muito na Argentina, nós estamos levantando a intercessão nos 4 cantos da Argentina também. Então está muito tudo ligado ali com o pessoal ali, eles estão trabalhando, estamos ensinando mapeamento espiritual, remissão de terra, que é o que você estava falando, né? De entender o antepassado da terra, tudo, de curar a terra.
Então, nós estamos ensinando lá, tá uma bênção. E aí, um deles, a gente tem um grupo lá que está crescendo, chama Desenhos de Governo. Então, a gente está Aleluia. aprendendo, descobrindo a história da Argentina para poder fazer uma remissão de terra, né? E aí, Aleluia. eles pegaram e falaram assim para mim, assim, Cida, você tem que estar aqui, você tem que ajudar a gente. Isso aqui. Eu falei assim, eu vou conectar vocês com a intercessão mundial, tá? Vou conectar vocês lá, porque tem muita coisa para fazer. Aí passou, aí o líder me chamou e disse para mim assim, Cida, a gente não quer Estados Unidos. Aí eu falei, por quê? A gente quer Brasil, você não entendeu, não? Aleluia. Argentina, dizendo, nós queremos Brasil. Cida, a unção do Brasil está fresca, nós queremos unção fresca. Nós queremos isso que vocês têm, nós precisamos disso que vocês têm. Aí eu falei, meu Deus, nós vamos ter que ir mesmo. Então, eu creio assim, é hora do Brasil, você entendeu? É hora. A gente tem que orar, a gente tem que vencer essa batalha que nós estamos tendo, a gente tem que levantar nossas casas em oração, a gente tem que levantar nossas vidas em oração. É um tempo muito especial que Deus está nos tratando de uma forma muito linda e eu estou explodindo. Eu não sei você, mas eu estou explodindo. Tem hora que eu pego o telefone aqui, eu ligo, que eu estou pulando, eu estou desesperada de tanta, sabe, de tanto fogo da presença de Deus, sabe? Deus vai fazer coisas lindas. Vai sim. Ah, eu creio. E é tão tremendo a gente discernir esse tempo que a gente está vivendo como igreja. Por que que Deus permitiu o corona? Por que que Deus nos tirou de dentro das quatro paredes, nos levou para as quatro paredes das nossas casas, não é? Sim, E sim. mais de dentro das nossas casas, nós nunca fomos tão visíveis. São famílias que estão se reunindo, fazendo louvor, colocando nas lives, no Face, YouTube, os cultos domésticos que estavam mortos, o Senhor está acendendo a chama dentro das casas, entendeu? Verdade. Por quê? Porque aquilo que eu sou publicamente tem que ser resultado do que eu construo no secreto. Sim, então, com uma certeza. família avivada na igreja é uma família avivada dentro de casa. E o Sim, Senhor está restaurando esses altares de família. O Senhor desacelerou todo mundo. Todo mundo. Independente, é claro, de toda a politicagem medíocre, né? Interesseira, né? Gananciosa, que está se aproveitando da situação do corona, mas quem está no controle disso é o Senhor, gente. E se a igreja se posicionar, a igreja em Vitória, a nossa igreja, por exemplo, aqui em Vitória, eu tenho visto quase líderes nenhum ir para a rua, entendeu? Eu não tenho visto líderes com suas igrejas irem para as ruas, levarem suas igrejas para a rua, sabe? E orar na rua, e cantar na rua. Então, mesmo que seja de máscara, ninguém pode proibir de ir na rua cantar, entendeu? claro. De ir na rua dobrar joelho. Por quê? Porque Deus está nos tirando de dentro da igreja para liberar os céus da nação, que eu creio para algo muito grandioso que o Senhor vai derramar, mas é necessário a gente ir para a rua. A gente dobrar o nosso joelho na rua, cantar dentro da igreja é uma coisa, cantar na rua é outra, orar dentro da igreja é uma coisa, orar na rua é outra, declarar a palavra dentro da igreja é uma coisa, declarar lá na rua em voz audível é outra coisa, porque a espada sendo enfiada nas entranhas dos capeta, oh aleluia. Então é tempo disso, e eu louvo a Deus que isso já tem sido um despertar, que eu creio que a base por trás é essa intercessão, que muitas cidades, muitos estados estão indo para a rua. Estão indo para a rua mesmo, orar, fazer ato profético. E é tempo das igrejas, pastores que estão nessa live, intercessores que estão nessa live. Em nome de Jesus, não ter culto na igreja não é desculpa para não nos movermos. Não é. Hoje tem Zoom, hoje tem internet, hoje tem a tecnologia. Então combina o horário de intercessão com todos os intercessores. Entra no Zoom, todo mundo, e todo mundo cai para dentro.
declarando. Sim. Claro, uma intercessão coerente. Passa aí para todo mundo o que é para orar, o que é para declarar na palavra, né? Não é bagunça, né? Todo mundo gritando ao mesmo tempo. Uma intercessão organizada. E Sim, mais sim. todo mundo ali buscando o Senhor, meu Deus do céu. Uma pessoa numa live anterior perguntou pra gente, olha, o que eu tenho que fazer para poder interceder pela situação do Brasil? E uma das coisas que eu citei foi você. Falei, olha só, você precisa estar conectado a outros intercessores. Você precisa estar conectado a uma rede, a sua igreja, que está debaixo de uma cobertura, que está conectada a outra. Por quê? Porque isso forma um perímetro profético sacerdotal, Sim. de proteção espiritual. Não sai sozinho. Eu sou intercessor e vou levantar. Não. Se conecta. Fala aí pra gente como que quem se interessar, quem tem esse chamado intercessório, que quer entrar em um horário da rede, uma das redes que você coordena, o que tem que fazer? Pode entrar no meu Insta, deixar uma mensagem, entra no meu Facebook, deixa uma mensagem no Messenger. Aonde ela puder mandar uma mensagem, eu vou conectar ela onde a gente tem intercessão. É fácil me encontrar. Cira Nicolau, em qualquer lugar aí encontra. E pode me deixar mensagem que eu já entro em contato. Agora, uma coisa, Josi, eu conheci você em Medellín, né? Eu conheci você lá em Medellín, nós estávamos lá na UE, na reunião da UE, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, olha, o intercessor, ele só tem que ficar dentro das quatro paredes orando, orando, orando. Não, é isso que você falou. Tem que orar na rua, tem que orar nos lugares, tem que orar onde Deus mandar, tem que fazer movimento de oração, tem que estar, né? E a gente também, Deus usa a gente também em outras áreas. Não é só aí, né? Então, dentro da coalizão de ministério, eu assumi a diretoria da família. Por que eu assumi a diretoria da família? Porque Deus me disse que profeticamente eu deveria assumir a família. Porque a família está sendo muito bombardeada nesse tempo. A família precisa, se o Senhor vai fazer um grande avivamento na nação, ele precisa de famílias restauradas. E uma das coisas que eu entendo que esse vírus foi permitido por Deus foi para que o homem voltasse à família. Porque até então estavam perdendo a noção de família, né? E o Senhor diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converteria o coração dos pais aos filhos e os pais, até que venha, antes que venha o dia terrível, para que o Senhor não fira a terra com maldição, né? Então, Deus dá a oportunidade para que a gente se volte para ele. Então, o Senhor reuniu a família de novo. E na Bíblia King James, a tradução é assim, né? O Senhor fará com que o coração dos pais se retratem aos filhos e os filhos aos pais. Então, eu creio assim, é necessária a família. Deus me colocou para orar pela família. Uma das estruturas nossa, de toda a base da intercessão é a família. Então, nós começamos pela família e vamos alcançando as outras partes, né? Mas família é muito importante. A família sacerdotal passa por muitos problemas, e nós precisamos de restaurar tudo isso. Então os pais saíam para pregar longe dos filhos, às vezes o marido saía, deixava a mulher sozinha, a mulher tem os trabalhos, largava a família. Então tudo isso Deus está resgatando, está trazendo de volta, né? E fora as outras famílias também, que, né, tá todo mundo bem juntinho hoje, e dá tempo de se reconciliar todo mundo, para que o Senhor, aborto, tanta coisa, né? E aí eu entendo assim, quando você está orando, Deus começa a trazer as coisas certas. Nesse movimento todo de intercessão que a gente está fazendo na América, uma das coisas que a intercessão faz é dar cobertura de oração para um movimento que se chama Congresso por la Vida e Família. Esse Congresso por la Vida e Família, né, eu comecei indo, né, porque a gente foi chamado, José Gonçalves é conselheiro dentro do Congresso, e chamou a gente, então nós fomos porque a gente era obrigado a ir, né, a intercessão continental, a liderança era obrigada a estar lá, fomos, e lá me pediram para trazer uma palavra, tudo, e eu fui e eu representei o Brasil, só tinha eu de brasileira lá. Aí quando foi depois no segundo ano, o apóstolo Coraió já tinha ido, foi para Honduras, que tem um projeto muito lindo com criança. Imagine, em Honduras tem mais de 2.000 crianças, profeta. Uau! Um apóstolo.
A intercessão de criança, lá você não tem ideia o que é a intercessão de criança em Honduras, que ele é o líder do Conselho de Oração por las Américas. Então é uma coisa assim, todo mundo se move em intercessão, maravilhosamente, sabe? Líderes de verdade. E aí esse congresso por La Vida e Família, aí o apóstolo Coraiola foi, até então, e eu participei das reuniões dos parlamentares, porque só tinha eu de brasileiro, era líder eclesiástico e líder parlamentar. Eu participei, aí depois o apóstolo Coraiola chegou, o apóstolo Coraiola é um apóstolo, tudo, eu me retirei e cedi o lugar para que ele assumisse esse lugar, né? Então, graças a Deus, ele chegou para ele assumir o lugar que ele deveria assumir. Aí ele foi, assumiu o lugar dele, ele participou das reuniões, tudo, colocaram ele como conselheiro, e a partir daí nós entendemos a necessidade de estar dentro da UEA. E fomos parar na UEA. Então, a igreja não tem noção do que se passa num ambiente desse e que nós precisamos de orar, porque é dali que saem as leis. Sim. É dali que saem as leis que vai dar o suporte que a sociedade civil precisa. Eles Sim. estão ali para responder à necessidade da sociedade civil. Então nós não sabemos o que está se passando, aí vem a lei, a gente começa a orar contra o Congresso. Mas só que a gente já deixou passar porque a gente deveria estar na UEA, aonde começou a pensarem na lei. Você entendeu? Então, tudo isso daí são coisas que a gente precisa aprender com a intercessão. A intercessão é um campo, assim, vasto, maravilhoso, que tem muita coisa para aprender. E a gente, sabe, eu amo esse negócio, porque é uma coisa que é linda demais. O que você falou é pontual. A gente só falta 5 minutos para acabar. E antes de você orar e abençoar a gente, eu só queria pontuar isso. Que os intercessores se vissem nesse nível de governo. Intercessor não é para orar só de igreja. Intercessor é para estar trazendo o reino de Deus, gerando o céu na terra. Nos 7 montes da sociedade, política, mídia, entretenimento, né? A própria igreja, nos 7 montes. Então, olha só onde que Deus foi a gente foi se conhecer aonde? Lá no OEA, guerreando em oração e dando glória a Deus, falando em língua estranha quando oh meu Deus do céu, os nossos discursavam, né? Pró-vidas, né? E pró-família discursavam. E a gente deu, eu fui tomada em língua estranha naquele lugar. Eu achei lindo. Eu estava com a bandeira do Brasil. E quem é se você chegou? E quem é essa brasileira aqui, gente? Foi lindo demais. E você vê que os crentes não entendem isso, não entendem, precisa entender. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa. Nesses lugares, igreja, bloqueando e paralisando lá na nascente os projetos de árvore. Né? Chega lá, não, extremidade não. É lá onde a coisa é formulada. E os profetas... Você vê quem são os apóstolos? Quem são os apóstolos que estão se movendo nisso? Quem são? O apóstolo Coraiola. Você entendeu? O único no Brasil. O único no Brasil. Ele é o único. É o que eu digo, ele é o único. Só a gente se move. Então você sai por aí e não tem. Tem aqueles que fazem agenda para pregar. Daí agenda para peguei mesmo, né? Glória a Deus. Tem que trabalhar. Oh, meu Deus. Olha, uma honra, minha amada. E olha, amém. Por favor, que essa seja a primeira de uma série. Amém? Porque vamos voltar aqui, fazer essa conexão com você, para você estar agregando, né, ao nosso espírito todo esse conhecimento, essa experiência. Você ora pela gente aí para começar? Oro. Está encerrando já. Tchau, tchau, porque eu sei que vai encerrar comigo orando. Amém. Vamos fazer o seguinte. Se você estiver orando, aí a gente volta, tá bom? Tá bom. Tá. Começa de Senhor, nosso
Nós queremos te agradecer, Pai, por esse período tão especial. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na tua presença, Senhor Deus, falando das tuas maravilhas. Muito obrigado pela vida da Josi, muito obrigada, Senhor, por cada um, Senhor, que conectou essa live e que participou conosco, Senhor, que o Senhor incendeie o coração de cada um, Pai, que nós tenhamos uma nação incendiada pelo teu poder, Pai. O desejo do nosso coração é ver o Senhor cumprindo na nossa nação aquilo que o Senhor disse a respeito dela, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pela nossa liderança. Obrigada por tudo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Deixa eu fazer Josi. uma que o Espírito Santo trouxe aqui na minha mente. Vai cair aí, mas a gente volta, tá bom? Pelo menos para essa pergunta. Qual seria, então, o papel de um intercessor e profeta na OEA, Organização dos Estados Americanos, que é onde, para quem não conhece, não sabe o que é a OEA, irmãos, a OEA é a organização de todos os países da América Central, né, América do Norte, Central e Sul, ok? E são líderes de todos os países da América que se encontram na OEA, ouvem ali a sociedade civil representada, né? Então você vê a sociedade civil representada por a líder das prostitutas da América Latina, o líder do movimento de aborto da América do Norte, você vê tudo. Então, lá na UEA, os que participam lá são líderes de movimentos, né, que estão defendendo um certo grupo da sociedade civil. Vamos supor, então tem a sociedade civil, tem um grupo de associações vamos supor, de gays, vamos supor, né, que eles precisam de um banheiro especial para eles precisam que tenha algumas coisas diferentes para eles. Então, esse grupo, esse grupo de líder deles, vai lá na UE para representá-los e passar para eles a necessidade desse grupo da sociedade civil. Esse grupo precisa disso. Então eles vão lá e eles discutem e mostram o porquê que esse grupo precisa disso. Então ali dentro os chanceleres, os embaixadores vão também dar a palavra de acordo com a sua nação e ali dentro daquela comissão eles vão entender se aquilo lá é necessário ou não e que precisa de ser feito. Então ali é que vai ser decidido. Então tem certas leis como o aborto, né? Da onde que veio a lei do aborto? Saiu de lá. Lá eles vão e eles provam o quanto é importante para eles o aborto. E eles têm uma causa, eles têm uma razão. Não é que eles não têm uma razão, mas eles têm uma razão. Agora nós vamos lá mostrar a nossa razão. Então nós como cristãos vamos mostrar a nossa razão e vamos mostrar por que não pode ter o aborto. Por que na escola não pode ensinar sobre sexualidade para uma criança. Por que não pode uma família como uma família desconstruída como está acontecendo agora. Então eu creio que nós como igreja precisamos ir lá mostrar o nosso parecer também. Porque até então é o parecer deles. E então vai sair as leis de acordo com aquilo que eles estão exigindo. Entende? Então, porque ali que estão os direitos humanos. Os direitos humanos vai defender a causa da pessoa, não é? Então, não é uma coisa que... Não, mas eles estão errados. Eles estão fazendo o que a sociedade está pedindo. Então, nós temos de ir como sociedade cristã e mostrar o porquê que nós precisamos que sejam impedidas essas leis, o que nós precisamos para nós. Se a igreja não comparecer nesses lugares, a igreja está perdendo. A igreja está perdendo campo, Sim. a igreja está perdendo tempo, porque não adianta lutar depois aqui no Congresso, porque já foi decidido lá na UEA, já foi decidido, eles já prepararam tudo, já está tudo organizado, e quando chega no Congresso já está tudo pautado. Então nós precisamos de trabalhar antes, e é isso que nós estamos fazendo agora. Como nós já fomos na UEA, né? O primeiro ano o apóstolo Coraiola foi ele mais 2 líderes, nós ficamos na retaguarda, nós ficamos cada um na nossa casa, orando, intercedendo o tempo todo por eles, e é nesses lugares que precisa de intercessão. E ninguém pode interceder por uma causa se não conhecer a causa. Não adianta você chegar para mim, ó, eu sou assim. Eu gosto de estudar. Vai falar para mim, Cida, ora por isso. Então eu vou estudar isso para saber como que eu vou orar. Isso tem uma razão? Não tem? Por quê? Qual é o problema? Então aí eu vou orar da maneira certa. Então se você, como que nós vamos orar
para uma lei se a gente não tem conhecimento da lei, se a gente não sabe por que essa lei, o que que veio, o que que ela vai afetar, o que que Deus tem, não é? Então eu creio assim, nós precisamos, a igreja precisa de entender certas coisas e precisa de avançar, né? Nós precisamos de avançar, nós precisamos ter palavra para discutir. Uma das coisas que eu achei lindo que você viu lá agora, né? Dessa vez agora você estava lá e você viu que o embaixador, quando os irmãos disseram, nós estamos aqui, ele disse, eu saio daí, ele fez o discurso com toda a ênfase, e depois ele falou, eu estou saindo daqui com a alma lavada. Sabe por quê? Porque ele viu que ele tinha uma retaguarda. Nós, brasileiros, estávamos lá junto com ele para defender ele. Agora a gente pega, deixa um embaixador, um chanceler lá, e fala, por que que o direito humano não defendeu a nossa causa? O direitos humanos está lá para defender a causa daquele que mostra a sua dor, né? Ele mostra a sua dor. O presidiário vai lá e mostra a sua dor. Eu preciso que cuide de mim, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. O direito humano vai lá e defende ele, não é? Então, eu creio assim que está na hora da igreja entrar. Está na hora da igreja aprender. Que nem agora a gente vê o Covid em tantos lugares por aí. A gente vê na Itália, a gente vê na Espanha, a gente vê no Reino Unido, em todos os lugares ali. É uma barbaridade o que está acontecendo é uma barbaridade o que acontece com as crianças. É uma barbaridade o que acontece com a família. E mais, lá eles não estão mais dando um jeito para que aquela lei não entre. Não. Agora eles estão fazendo uma lei para que para que as pessoas se sintam confortável dentro do princípio que ela quebrou. Você entendeu? Então, assim, ela tá recebendo. Então, é assim. Então, não tocam porque não pode tocar na pessoa e porque a pessoa senão vai afetar psicologicamente, sabe? Aquele politicamente correto, aquela coisa horrorosa que está entrando em todos os lugares. Se a gente não se posicionar como igreja, então as escolas, a educação precisa de oração, a medicina precisa de oração, quantos médicos que passam problema. Teve uma época que eu recebi tanta oração de médico viciado, que eu falei, meu Deus do céu, médicos faziam cirurgia drogados. E eu fiquei desesperada de ver aquilo, porque eu falei, meu Deus do céu, precisamos de orar por eles. Por quê? A tensão é tanta, eles estão tão esgotados, tão cansados, que eles não aguentam e eles não têm ajuda. Nós precisamos de orar, guardar essas famílias, sabe, orar. Então, oração, gente, é uma coisa assim muito extensa, muito grande. Não é só, papai abençoa grandemente, não, tem muita coisa para a gente orar, viu? Deus. Muita coisa. Tem que entender isso, entender, viu? Olha, eu peço a Deus que em breve ele me conceda a graça de trazer você aqui em Vitória para um grande congresso de intercessão. Amém? Um grande congresso de intercessão, em nome de Jesus, a gente movimentar essa cidade. O Glaucio já está vindo agora dia 12 e 13 de setembro. Em nome de Jesus, até lá, essa palhaçada de Covid vai ter acabado. E com a graça do Pai, ele está vindo agora para fazer o Seminário dos Anjos, né? E a gente espera em breve. Ô, Jesus, por favor, Pai, para a gente estar aprendendo, né? Porque prosseguir em conhecer, quem tem fome e sede da palavra de Deus quer beber. Quer beber de balde. Então, e a gente tem um congresso de intercessão poderoso para você estar vindo abençoar a gente, ter mais tempo, né, para falar das experiências, os atos proféticos para a remissão da terra, né, as experiências que você fez, o que Deus fez. É muita coisa linda para contar, não é? Do que o Senhor faz, das estratégias de intercessão. Meu Deus, eu espero em breve, em nome do Pai. Eu sei que você tem um coração aberto. Você é uma mulher internacional, que é uma agenda que só Jesus, tem né? Uma menina, tem uma menina tem uma menina aqui, a Luciana Lima, né? Ela mandou ali, né? Um abraço desde da Colômbia, né? É minha filhinha na fé.
Se você visse a resposta de Amém. oração dessa menina, às vezes a gente está falando de resposta de oração da coisa tão grande, né? Mas às vezes tem Ah, coisa tão pequena. Eu lembro de quando eu conheci essa menina, eu fui pregar na Colômbia, em Bogotá, e ela estava morando lá já, e eu pedi para ela traduzir para mim, né? E aí nós pegamos amizade, eu conversei com ela, ela queria ser minha ovelha, e eu falei, como que eu vou cuidar de você, filha? Você está aqui na Colômbia, eu estou no Brasil. E eu tentei colocar ela, que eu tenho algumas ovelhas espalhadas aí pela face da terra, né? E aí, assim, eu sou pastora virtual. Assim, e aí, pastora virtual. E aí, a gente já de muito tempo, há anos que eu sou pastora virtual. Então, porque tem gente que está lá no Recife, eu tenho gente lá em Bogotá como ela, tem gente do outro lado, no Rio de Janeiro. Então, não tem como você, né? Eles estão junto com você. E aí, ela, olha o que que essa menina falou para mim quando eu conheci ela. Ela falou assim para mim, sabe qual é o desejo do meu coração? Eu falei, o quê? Casar. Ela é uma cientista, né? Ela é uma pessoa muito bem assim, que graças a Deus o Senhor honrou ela, abençoou ela, sabe? Mas profissionalmente, mas ela tem o desejo de casar e ter um filho. E aí ela chegou para mim e falou assim para mim, sabe qual era o desejo do meu coração? Me casar e ter um filho e ter uma família. É isso que eu quero, uma família. Eu falei, só isso, Lu? Ela falou, não, é só isso. Vamos orar, filha, vamos orar, Deus vai te dar. E nós começamos a orar. E o Senhor trabalhou tanto com ela, foi tanta coisa que Deus fez, tanta coisa linda. aleluia. Você vê Deus operando em cada dia. E hoje ela está lá com a filhinha dela, né? Não, primeiro o marido, né? O marido, a filhinha. Tá lá, linda, linda. E cada vez que eu olho para ela, assim, olha, eu vejo o quanto Deus é bom e o quanto Deus responde a sua oração. Sabe, Deus responde. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, que nem às vezes tem pessoa aí, ai, eu não consigo ter um filho, né? Ora, ora, vamos orar, né? Ai, eu queria tanto ter um marido. Deus vai te dar um marido, né? Eu queria tanto ver isso acontecer. Aham, Deus é poderoso para fazer. Amém? Ele é Deus das coisas aleluia. de todos os lados, de todas as coisas. Ele faz tudo, não Aleluia. é? Eu vi ela ali, eu lembrei Aleluia. agora que eu lembro, eu falo que coisa linda, Glória. ver ela casada hoje com a filhinha dela. Eu agradeço a Deus todo momento, né? E tantos outros que Olha, passaram por aí. através desse testemunho dela, o Senhor me constrangeu a falar uma coisa muito poderosa para todas as mulheres e homens que estão Olha lá, ela assistindo essa lá. live. É verdade, a oração é tudo. É tudo. E, queridos, a intercessão, ela é algo tão poderoso, ela é algo tão poderoso, que se você entendesse, a palavra do Senhor diz no livro de Ezequiel, eis que busquei um que se colocasse na brecha para tapar a fenda do muro, para não destruir a cidade. Porque um buraco, uma fenda, é uma rota de entrada, de saída e deixa o ambiente vulnerável. Hum, E o Senhor está dizendo o quê? Eu só preciso que um entenda o que é se colocar na brecha. E as verdade. pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é intercessão. Dentro de um nível micro de intercessão, eu gosto muito de ensinar os 4 níveis de intercessão. Que é se você se colocar entre Deus e a pessoa, entre o pecado e a pessoa, as circunstâncias e a pessoa, e o diabo e a pessoa. Então, se você, irmão, irmã que está aqui nessa live, tem clamado e chorado ao Senhor em favor da vida de alguém, a gente não tem um tempo muito hábil para explicar isso com riqueza de detalhes, mas eu quero te dar o principal, a cereja do bolo. O que Jesus fez na cruz? Jesus, ele assumiu o nosso lugar na cruz. Ele assumiu a nossa identidade espiritual na cruz. Aquele lugar era nosso, não era dele. Ou seja, ele assumiu um papel que não cabia a ele, certo? E esse lugar que ele assumiu projetou em nós uma graça, um ambiente favorável para que a restauração e a reconciliação com o Pai chegasse.
Então entenda que você pode, pela a intercessão profética, se colocar sacerdotalmente no lugar de alguém. Um pai, um irmão, um marido, uma filha, uma esposa que é rebelado, está afastado, vive uma vida ociosa em Deus, não vive uma vida de profundidade de relacionamento com Deus. Ore representando essa pessoa, interceda, se coloque no lugar dela e declare: Pai, eu me apresento como fulano, e como fulano eu declaro que eu amo o Senhor, Tu és o meu Deus, eu não tenho outro, eu não reconheço outro. Demônios, eu te amarro e lanço no abismo, eu não sou teu escravo, eu não sou teu tapete, eu não sou teu capacho, em nome de Jesus. Pega a palavra, pega Isaías 42 e coloca ali, declara aquela palavra tão poderosa, coloca o nome dessa pessoa e profetiza a palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Irmãos, é um nível tão poderoso de intercessão, porque você está fazendo por alguém algo que ele não sabe fazer, que ele não tem condições de fazer. Mas você está ali, se colocando como uma ponte, aonde vai ter acesso ela ao Senhor. E eu fazia isso, intercedendo no lugar do meu pai. Eu orava, pedia perdão pelo meu pai, me arrependia por ele, confessava os pecados dele, amarrava os demônios, expulsava no lugar dele. E Deus fez uma obra muito grande na vida do meu pai. Ah, meu casamento, eu declaro, Senhor, como Joel, eu sou apaixonado pela minha esposa, eu só tenho olhos para ela. Em nome de Jesus, eu amarro todo espírito contrário de sensualidade, eu lanço no abismo, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Gere na intercessão o que você sonha. Eu estou dizendo isso a nível pessoal, tá bom? É uma estratégia poderosa de guerra doméstica sobre a vida de uma pessoa, não é? Oh meu Deus, eu quero, Senhor, eu tenho esse sonho. Pai, o que está na minha vida que pode estar sendo um empecilho para me acessar esse sonho? Que Deus vai jogar luz, Deus vai jogar luz. Aonde muitas das vezes há uma questão de herança espiritual, aonde há uma questão de uma brecha de sua responsabilidade pessoal que você precisa reparar. E você tá ali com o altar reparado, é vida liberada. Então, em nome de Jesus, e oração, e busca, e secreto com Deus, amém? Amém. Que o Senhor vai responder, queridos. Deixa eu contar um testemunho meu, basiquinho, sobre esse negócio de oração por identificação. Olha só o que eu arrumei. Estou eu intercedendo pelo meu marido, ele estava no serviço. Senhor, como Joel, eu sou apaixonado pela Josiane, e em nome de Jesus eu declaro que eu estou com muita saudade dela, eu estou com saudade dela, eu amo essa mulher, Jesus, eu amo, eu estou com a saudade dela, que eu não estou aguentando, vou largar o que eu estou fazendo, vou ligar para ela. Amém. O telefone, Cida, o telefone na hora. Eu, atendido. Era ele. Amor, eu ouvi. É você, sou eu. Eu tô com saudade, sei lá, tô tão apaixonada, tô com saudade tão grande de você que eu não aguentei. Eu tive que fazer tudo que eu tava fazendo pra falar com você. Ai, meu Deus! O que eu tô querendo dizer com isso? Ser algo tão simplório, mas não, você está semeando no espírito do outro algo sobrenatural. Verdade. Amém? Amém. Sobrenatural. Eu vou ser um profeta, eu serei um homem de Deus, eu serei uma mulher espiritual, que tenho fome pela palavra. Isso a nível de igreja, isso a nível de família, isso a nível de território, isso a nível de nação. O princípio é esse. Então, entra por esse caminho, porque todas as pessoas que eu já atendi, que eu ensinei essa estratégia para gerar, eu falei assim, você vai ver a pessoa falando exatamente o que você gerou. Porque você plantou lá no reino do Espírito. O Espírito Santo pegou a sua palavra e plantou dentro do Espírito dela. Vai germinar. E não deu outra. Olha, aquilo que eu orei, que se ensinou, aconteceu. E a pessoa falou comigo exatamente como eu orei.
E é isso que o Senhor faz na intercessão. Você constrói um ambiente favorável. E isso, meu Deus, eu estou dizendo a nível micro. E o nível macro que Deus usa a SIDA para mover, né? Nos continentes, nas nações. De levantamento da história do território. Então, tudo isso é arma poderosa que o Senhor entregou para a igreja. Amém. Amém? Amém. O Senhor entregou para nós. E quantos estão sofrendo tanto porque não conhecem essas facetas da graça? De entrar pelo caminho da oração mesmo, né, da intercessão profética, deixar os caminhos retos e aplainados. Aleluia. Amém?